Vou abrir na Almeida Corrigida, que diz assim, capítulo 2, verso 13: subirá diante deles o arroteador, aquele que abre o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles e o Senhor à testa dele. Mais uma vez, subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Amém? Pode se assentar. Antes, irmãos, de começar a pregar, já fazendo uma propaganda, né? Semana que vem é culto jovem, né? Dia 11 de abril, cai no sábado, também teremos um culto jovem. Mas semana que vem vai vir um grande pregador, irmãos. Domingo pela manhã, né? Pregador internacional. Eu mesmo. Estaremos falando sobre escatologia desperta, né? Nós vamos estar falando algo bem interessante. Eu creio que Deus vai falar contigo. Irmãos, o profeta Miqueias, ele traz uma revelação poderosa e às vezes há uma dificuldade de fato, né, de encontrarmos esse livro, né, porque na verdade é pouco exigido, é pouco lido, né, é pouco explorado no meio da igreja. Acho que poucas vezes nós encontramos alguém pregar nesse livro, e por aí às vezes há verdadeiramente uma dificuldade de encontrar. Mas Miqueias, ele traz uma revelação profunda, né? E ele era um homem do interior. No capítulo 1, você vai ver que ele começa a exercer o seu ministério nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E só que o seu ministério, pode fechar essas duas portas, ô Paulo, não adianta muito não, mas pode fechar. Só que o seu ministério, ele começa a florar após o reinado de Ezequias. O ministério profético de Miqueias começa a florar quando Ezequias está no poder. E é interessante que no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai encontrar aproximadamente 8 a 10 cidades em que ele começa a profetizar, porque Ezequias está sendo levantado no interior da sua cidade, e todas essas cidades, o nome dessas cidades tem uma interpretação profética, aonde através do significado de cada cidade, você consegue trazer uma profecia poética, e é um detalhe no ministério do profeta Miqueias. Miqueias, ele é contemporâneo também do profeta Isaías. E aí algo interessante. Por quê? Porque no mesmo tempo em que Miqueias está profetizando, Isaías também está profetizando e sendo levantado por Deus. Só que ambos em ambiente diferente. Porque enquanto Miqueias está no interior, Isaías está na grande cidade. Enquanto Miqueias era um camponês simples, de linguagem simples, Isaías era um homem conhecido por todo Israel. Era um homem amigo de rei, amigo de profeta, amigo de sacerdote. Era um homem bem conhecido. Eu estava vendo uma entrevista daqueles jovens que cantaram junto com a Nair Nani, e aquele menino estava numa entrevista local da sua cidade, acho que é na Angola que ele mora, numa televisão, e fizeram uma pergunta a ele bem interessante. Olha, você não sente ciúme da Nair Nani estar viajando todo o Brasil, né, todo o mundo, e você está aqui ainda na Angola, não saiu daqui, porque ela fez tanto sucesso como ele, e ele sustenta aquela música, irmão, de uma forma extraordinária. E ele disse: não, o importante é a palavra ser pregada. O importante é fazer com excelência, seja ela rodando o país e seja eu fazendo aonde eu estou. O importante é transmitir a mensagem que Jesus nos ordenou. Se Deus um dia quiser me levar, Ele vai me levar, mas enquanto eu estiver aqui, estarei fazendo com excelência. Então isso me chamou muito a atenção. E Miqueias não é diferente, porque Miqueias está no interior da cidade e Isaías está nas grandes cidades. Então Deus, ele é poderoso para nos levantar, irmãos, e nos usar aonde estivermos.
Porque tudo há um tempo. Muitas vezes pessoas querem alcançar nações, mas não conseguem pregar no interior, nas vielas, não conseguem pregar na sua cidade, não conseguem pregar na tua casa, não conseguem pregar na tua escola. E como vai alcançar grandes lugares? O mesmo Deus que levantou Miqueias é o mesmo Deus que levantou Isaías. O mesmo Deus que levantou Isaías é o mesmo Deus que levantou Miqueias. Não importa o lugar, o importante é fazer aquilo que Deus colocou no meu e no teu coração. Então, irmãos, não pare de pregar, seja no tempo e fora do tempo. Se Deus te levantou e te colocou oportunidades para falar do evangelho, fale, porque existem almas que precisam ouvir a voz de Deus através da tua vida. Então Deus levanta Miqueias. Pode abaixar um pouco o meu microfone? Deus levanta Miqueias, irmãos. Só que para a gente entender o que Deus está falando no capítulo 2 e verso 13, nós temos que viajar lá para Isaías capítulo 36 e capítulo 37. Por quê? Porque vai revelar a história de Senaqueribe. A Bíblia vai dizer que Senaqueribe era um grande homem, um grande rei da Síria, um grande estrategista. E esse homem, após ter conquistado várias cidades, ele se levanta contra Jerusalém. E o propósito do teu coração é dominar a grande Jerusalém. Então ele já tinha conquistado todas as cidades. E interessante que Senaqueribe, quando entrava numa batalha, ele entrava e não perdia soldado. Quando ele entrava na guerra, ele não perdia ninguém. E é interessante isso, porque quando nós vimos uma guerra, ambos os lados perdem soldados. Nós estamos vendo a guerra recente, por mais que Estados Unidos esteja atacando o Irão, já perderam 4 soldados. E noticiaram nas grandes TVs dos Estados Unidos. Então sempre há percas, né? Perdas, seja de um lado ou do outro. Mas Senaqueribe, ele conseguia dominar a cidade sem perder ninguém do seu exército. E quando se levanta para pelejar, por não perder tanta gente, ele se levanta com 185 mil homens para pelejar contra Jerusalém. E aí, antes de entrar, ele faz uma carta, envia uma carta para o rei daquela época, que era o rei Ezequias. Ele envia uma carta dizendo: olha, vou te fazer uma proposta. Eu quero dominar Jerusalém. E a proposta é essa: se entregue, e você se entregando, eu poupo a vida de todos. Se você se entregar, eu poupo a sua vida. Se você se entregar, eu poupo a vida da tua família e todos que estão na cidade. Agora, se você pelejar, eu mato todo mundo a fio de espada. Quando Ezequias, ele recebe esta carta, Ezequias, ele fica atormentado. Por quê? Porque o exército era muito grande, irmãos. E ele sabia que não teria como pelejar contra o rei da Síria. Ele não tinha condições, não tinha exército, não tinha estrutura para entrar nesta peleja. Só que ele está diante de uma proposta: entregar o reinado de mão beijada ou entrar na peleja. Só que ele sabia que pelejar não dava, porque iria morrer. Então a melhor opção, entre aspas, naquele momento, era entregar aquilo que Deus havia lhe dado. Só que antes de entregar, ele entra em propósito diante de Deus. E aí ele toma a atitude correta. Porque ele pega aquela carta, entra no templo e vai orar. Vai consultar a Deus. Ele vai buscar a Deus uma resposta antes de tomar qualquer atitude naquele momento. Ele sabia que não poderia demorar muito, porque enquanto ele estava em oração, Senaqueribe, ele manda uma outra carta por Rabsaque dizendo: em quem tu confiaste? Porque estamos aguardando a tua resposta e você não manda. Em qual Deus vocês estão confiando? Porque os deuses das outras nações caíram por terra diante das minhas mãos.
Só que naquele momento, irmãos, Senaqueribe, ele estava entrando em batalha com o povo errado e com o Deus errado. Ele conquistou outras nações, mas naquele momento ele estava pelejando contra o Deus de Israel. Aleluia, quem levanta contra ti peleja não contra você, mas contra o teu Deus. Porque há um Deus que te guarda, há um Deus que te livra, há um Deus que te protege, há um Deus que cuida e zela por ti. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, com aquela proposta na mão, o que fazer? Ele entra para orar. E isso daqui, irmãos, é um divisor de águas na vida de Ezequias. Porque da parte de Deus, Ezequias recebe a resposta. Agora entenda uma coisa, irmãos. Todos nós passamos por lutas, momentos difíceis, eu creio e eu sei que a batalha de Ezequias era algo impossível de vencer. O cerco estava fechado, irmãos. Ele sabia que ao olhar para a terra, ele sabia que não tinha condições, e muitas das vezes, existem momentos na nossa vida que estamos assim, cercados, e não sabemos como sair de determinadas situações da nossa vida. E muitos não resistem, muitos entregam os pontos, entrega a tua família, entrega os seus problemas, aleluia, se entrega aos problemas e se afasta da presença de Deus. Por quê? Porque está apertado de uma tal forma, está sobrecarregado de uma forma tão grande, que acaba abandonando a Deus, achando que não há mais solução para a tua vida, achando que Deus não pode intervir e operar o milagre. Então Ezequias, ele faz o movimento certo, que é buscar a Deus. Por quê, irmãos? Como Ezequias entrega um reinado que Deus lhe deu, de mão beijada para Senaqueribe. Como entregar algo que Deus confiou na tua mão? Não tem como. E por que eu digo isso? Porque passei já por muitas lutas nesta vida. Passei por lutas em todas as áreas da minha vida. E eu te digo, sempre quando eu passava, seja luta conjugal, familiar, seja luta financeira, no trabalho, eu sempre orava a Deus e buscava a Deus. Sabe por quê? Porque jamais entreguei aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, de mão beijada para o diabo. Talvez você não entendeu. Ei, não é uma luta no casamento, não é uma luta no trabalho, não é uma luta, aleluia, seja em qual área que for, que eu vou desistir de orar e de pelejar. Sabe por quê, irmãos? Porque jamais vou entregar aquilo que Deus me deu de mão beijada para o nosso adversário. Ainda que a luta seja grande aos meus olhos, é impossível. Como, irmãos? Eu vou entregar o meu casamento, dizer, olha, agora não dá mais para ficar quase 30 anos de casado. Como é que eu vou entregar o meu ministério de mão beijada? Porque as lutas se levantaram, os problemas, perseguições, irmãos, são 30 anos orando, são 30 anos jejuando. Quando eu olho para trás, eu vejo a minha vida de oração, minha vida de jejum, a minha vida de vigília. Quantas vigílias eu varei à noite, à madrugada, para buscar ao Senhor. Quantas noites de jejum, quantas manhãs de jejum. Eu estou em jejum no dia de hoje. Quantos domingos estamos de jejum, buscando a Deus, orando a Deus para que Deus venha intervir. Quantas campanhas eu fiz ao longo da minha caminhada. Agora, irmãos, diante de tudo isso, eu vou entregar a minha vida, vou entregar a minha família, vou entregar o meu ministério de mão beijada por causa de uma luta, por causa de uma indiferença, por causa de uma perseguição. Não, meu irmão, queira o diabo não, aleluia, ele vai ter que bater em retirada, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Não entregue aquilo que Deus lhe confiou, não entregue aquilo que Deus confiou em tuas mãos, irmãos. Talvez você olhe, pastor, já perdi as forças, eu não consigo mais. Mas Deus é o Deus que renova. Deus é o Deus que dá novas estratégias. Deus é o Deus que abre o caminho, irmãos.
Deus é o Deus de milagre. E a Bíblia vai dizer que Ezequias não entrega a Senaqueribe aquilo que Deus lhe confiou. Ele vai orar. E é isso que o diabo quer, que nós venhamos parar de conversar com Deus. O diabo quer que você tome decisões precipitadas, para que lá na frente você se arrependa, e aí já não tem mais jeito, porque já foi tudo de mal a pior. Ezequias vai entrar no templo e conversar com Deus, porque a última palavra ainda é do Senhor. Não é minha, não é tua, vem do trono de Deus. Eu lembro que ano passado eu estava em oração com Deus. E de repente eu dei parte desse testemunho aqui. Satanás, ele se apresenta em sonho e põe a mão dele na minha boca, fazendo com que eu não orasse mais, tentando me impedir de orar. E eu agoniado naquele sonho, e eu não conseguia sair, Satanás com as mãos, aquela opressão. Eu vivi várias experiências ano passado deste nível, eu até compartilhei com a igreja algumas, e eu não conseguia me livrar dali. E aí eu lembrei de uma oração. No começo da minha caminhada, irmãos, talvez acredite você ou não, quando o pastor Marcos Feliciano ele surgiu no cenário gospel, pregando o evangelho, ele fazia uma oração interessante. Ele dizia assim: Senhor, eu quero 8 serafins aqui nessa tribuna, 2 do meu lado direito, 2 do meu lado esquerdo, 2 acima e 2 da nave da igreja, e que ele comece a esparramar brasas de fogo do altar sobre este santuário. Aquela oração pegou, incendiou o Brasil. Todos os pregadores, jovens, seja qual for, eles usavam suspensório, todo mundo começou a comprar suspensório, foi uma febre no Brasil. E todo mundo fazendo aquela oração. Nesse dia que eu fui atacado, interessante, eu estava vendo no Instagram uma postagem dele, e exatamente neste dia, ele estava dando testemunho desta oração, que eu não sabia. Isso foi ano passado. E essa oração, ela ecoa desde os anos 2000. E ele estava dizendo que foi convidado a pregar na África. E quando ele chega na África, ele fala que estava na fila da imigração. De repente um rapaz alto, grande, de mala, atrás dele dizendo: o que é que você veio fazer aqui? Ele disse: eu venho pregar. E nós sabemos no mundo espiritual que a África é. E o rapaz disse: na minha área tu não prega, aqui você não vai pregar. E o rapaz falou assim para ele: se tu passar daquela porta eu te mato. E ele, não entendendo aquilo, ele ficou meio temeroso. Mas aí ele passou pela migração. Os irmãos que estavam esperando ele do outro lado pegaram ele e levaram ele para casa. E ele foi dormir numa casa de pastores que moravam perto da igreja. E ele falou que naquele dia, quando chegou em casa, começou a bater um espírito de loucura dentro dele. E ele ficou 3 dias sendo atormentado, ele não saía do quarto. E ele começou a jejuar. Ele ficou 3 dias atormentado naquele quarto. Os irmãos não conseguiam entrar. E ele falou que ficou a um nível tão grande que ele batia com a cabeça na parede. Tamanha opressão que ele sentiu. Até que ele disse, já desfalecendo, naquela oportunidade, os irmãos: pastor, o que está acontecendo? Ele em espírito, ele orou. Ele falou: Deus, me livra. E eu lhe peço, envia 8 serafins aqui. Ele fez essa oração: que traga livramento e corte todos os laços. Traga 8 serafins, porque ele começou a ver o diabo em alguns lugares. Ele falou: põe 2 serafins aqui, 2 serafins
falando em línguas, e Deus começou a dar livramento. E no dia que ele foi pregar, ele falou que na rua que ele estava indo, eram tantas pessoas doentes, enfermos, endemoniados, que ele falou que ao passar, Satanás começou a cair por terra, pessoas começaram a ser libertas, e o nome do Senhor começou a ser glorificado. Naquela noite eu orei, eu lembrei dessa oração do pastor Marco Feliciano, e eu falei em espírito naquela hora, porque eu não conseguia me livrar daquela opressão. Eu falei: Senhor, manda 8 serafins nesse quarto, manda 2 à minha direita, 2 à minha esquerda, e começa a esparramar brasas de fogo, tirada do altar. Naquele exato momento, irmãos, o diabo bateu em retirada. A Aline começou, aleluia, a Aline me sacudiu e falou: Fabiano, o que é que você está vendo? Eu acordei falando em línguas, e eu falei: aleluia, minha filha, vamos orar, porque Deus está tentando, está falando comigo, e o diabo está tentando intervir na minha oração. Eu comecei a orar naquele momento, e Deus naquela semana entrou com livramento, e todos sabem do testemunho. Ei, querido, sabe o que o diabo quer que você faça? Que você pare de orar. Ele quer tapar a tua boca, para que você não converse com Deus, porque é de Deus que vem o livramento para a tua vida. Naquele mesmo domingo, naquela mesma semana, o Paulo também me ligou: pastor, eu tive um sonho, não foi o diabo colocava a mão na minha boca, aleluia, eu querendo uma luta espiritual, uma batalha, até que eu acordei falando em língua. Foi o dia que você foi batizado no Espírito Santo, foi a mesma semana que o diabo tentou parar e calar a boca daqueles que estão clamando o teu nome. O diabo quer que você pare de orar, mas há um Deus que dá livramento aqui nesta manhã. Aleluia. É por isso que Ezequias ele entra para clamar, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Ezequias está orando, aleluia, Deus traz a resposta a Ezequias. Por quê, pastor? Porque Jerusalém já estava sitiada. Senaqueribe já tinha sitiado Jerusalém. E lembra que eu falei que ele não perdia ninguém na sua batalha? Por quê? Porque ele pegava o seu exército e sitiava a cidade. Com o seu exército sitiando a cidade, quem estava dentro da cidade não poderia sair, quem estava fora não poderia entrar. Ou seja, ninguém poderia vender e nem comprar alimentos. A estratégia de Senaqueribe era simples: sitiando a cidade e impedindo do alimento chegar, e o povo que está dentro consumindo, era questão de tempo. Os valentes não têm mais forças para segurar uma espada, porque não tinham alimento. Em Crônicas vai dizer que ele vai secar, tapar as fontes, para que as águas não cheguem até Jerusalém. E aí, irmãos, questão de paciência. Quando a cidade entra em escassez e não há mais alimento para consumir, nem água para beber, e ninguém mais tem mais força para pelejar, o que é que Senaqueribe fazia? Entrava, matava todo mundo sem perder ninguém, porque não tinha guerra. Estava todo mundo fraco, cansado, querendo um alimento, e ele matava todo mundo. Entenda uma coisa, no âmbito espiritual não é diferente. Hoje eu estava aqui chorando com Deus, porque como é bom estar com a igreja com os joelhos dobrados em oração. Porque eu lembro do meu passado, das minhas primeiras igrejas, daquele tempo de oração. Mas saiba de uma coisa, irmãos: o diabo não é maluco de te encarar hoje. Escute isso aqui: o diabo, ele não é maluco de te encarar. Sabe por quê? Porque você está debaixo de oração. Se ele não tem condições de te encarar, o que é que ele vai fazer? Sitiar a tua vida. Não entendi, pastor? A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, procurando uma brecha para que possa tragar. Enquanto você está de joelho, ele não vai se apresentar, porque ele sabe que ele vai ter que bater em retirada. Mas ele consegue fazer o que? Sitiar a tua vida. Não entendi, pastor? Ele vai levantar problemas dentro do teu lar,
na tua casa, com teu filho, seja problemas que for, para desanimar a tua fé, para fazer você parar de caminhar, para fazer você parar de ler a Bíblia, para você parar de orar. E aí, hoje eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu não vou ler a Bíblia porque trabalhei muito, hoje não tem como estar no discipulado porque eu estou esgotado, hoje meu patrão me infernizou, desculpa a expressão, hoje foi um problema grande. E aí você começa a desanimar, porque o diabo começa a levantar sistemas ao seu derredor para você desanimar com Deus, porque agora ele não vai pelejar com você, mas quando ele perceber que você já está fraca, já não ora mais, já não jejua mais, já não lê mais a Bíblia, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, a oração, aleluia, é o que vem saciar a nossa sede. Da mesma forma que os soldados precisavam de alimento físico, a nossa vida espiritual precisa do alimento da palavra. A nosso espírito precisa ser saciado pelo Espírito Santo, ou seja, nós temos fome e sede espirituais. E quando a nossa alma não é alimentada pela palavra, quando a nossa vida não é, aleluia, alimentada pela água do Espírito, automaticamente uma hora você vai enfraquecer. E é aí, irmãos, que o diabo entra, é aí que o diabo destrói tua casa, é onde o diabo destrói a tua família, é onde o diabo destrói o teu casamento, é onde o diabo destrói tudo aquilo que você tem. Por quê? Porque ele percebeu que você enfraqueceu, porque ele percebeu que você foi na onda dos problemas, ele percebeu que você foi na onda das fofocas, ele percebeu que você não teve equilíbrio para suportar as crises e buscar a Deus. Ele percebeu que algumas palavras torpes saindo da tua boca te fez, aleluia, ter vergonha de acessar o Santo dos Santos. As tuas atitudes lhe trouxeram vergonha e não lhe permitiram mais buscar a Deus. E aí Paulo está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Enquanto a trombeta não tocar e você não morrer, irmão, ainda há esperança para a tua vida. Pecou, se levanta. Errou, se ergue. Aleluia. Mas não se afaste da presença de Deus. Não deixa de buscar aquele que pode trazer a solução para a tua vida. E é por isso que Senaqueribe ele sitia a cidade, porque o alimento não vai e nem a água. Aleluia. Pega isso, irmãos. O diabo vai tentar te atormentar a semana toda, o mês todo, o ano todo, para você sair do propósito. Mas é fiel, é Deus que está conosco. E ainda que você esteja fraco nessa manhã, o Espírito Santo há de te colocar de pé, há de trazer renovação para a tua vida, há de te fortalecer, aleluia, para que você mais uma semana entre em batalha, aleluia, e saia vitorioso. Quando Ezequias apresenta diante de Deus, se apresenta Miqueias. E aí entra o texto a qual nós lemos. Miqueias traz uma palavra profética para o rei Ezequias, dizendo: Ezequias, assim te diz o Senhor: subirá diante de vós o arroteador, que quer dizer aquele que abre caminho, aquele que abre rota para você passar. Eles romperão e entrarão pela porta. Tudo estava fechado e Ezequias estava dizendo: eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá diante deles, o Senhor à tua frente. Rei, você não está vendo, porque as muralhas de Jerusalém eram tão grandes que os carros passavam ali. Quando eles subiam, vendo Jerusalém, um giro de 360 graus, tudo cercado, eles diziam: não tem caminho para passar, está tudo fechado. E Deus está dizendo: eu, Senhor, abro um caminho, vocês vão entrar e sair pela porta, porque eu estarei diante de vós. Aleluia. Levanta a sua mão nessa manhã que eu quero profetizar para a tua vida.
Eu quero ser a voz de Deus para a tua história. Eu quero profetizar para a tua casa. Eu quero profetizar para a tua vida financeira. Eu quero profetizar para a tua vida conjugal. Eu quero profetizar para a tua família. Porque talvez você não está vendo como sair dessa situação. Talvez você está vendo o cerco todo cercado na tua história e não sabe mais o que fazer. Não sabe por onde ir, não sabe por onde passar. Assim te diz o Senhor, aleluia, subirá diante de vós aquele que abre o caminho, aquele que abre rota para você passar e cantar o hino da vitória. Subirá diante de vós o arroteador, aquele que abre rota, aquele que abre caminho para você passar e cantar o hino da vitória. Se você crê, abra a tua boca e adore a Deus, porque Ele está na frente da tua batalha. Jesus está dizendo: eles romperão, porque é ano de rompimento para a tua história. É ano de Deus romper na tua vida. Talvez você está vendo tudo cercado, mas Deus vai romper. Deus vai abrir uma rota. Deus vai abrir um caminho. Aleluia, porque Deus é Deus de estratégia. Disse o Senhor, aleluia, não tereis que pelejar, essa peleja não é tua, é minha. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Porque é Deus que guerreia nossas guerras. É Deus que rompe, é Deus que abre caminho quando o diabo tenta nos cercar. Oh, aleluia. Deus está dizendo: vocês vão entrar e sair pela porta, porque eu vou romper, eu vou abrir um caminho para Israel. Deus vai abrir um caminho para a tua vida financeira. Deus vai abrir um caminho para a tua vida familiar. Deus vai abrir um caminho para a tua vida ministerial. Deus vai abrir um caminho para a tua vida profissional, porque Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus na tua história. Eu sinto a presença dele aqui nesta manhã. Você que está sentindo Deus aí, adore. Você que está sentindo Deus aí, glorifica. Você que está sentindo a presença dele, adore Ele, porque Ele está em nosso meio. Da mesma forma em que Miqueias profetiza, chega Isaías diante do rei. Ó rei, assim te diz o Senhor: colocarei um anzol nas narinas de Senaqueribe e um freio na sua boca, porque ele vai ter que voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Aleluia, meu Deus. Levanta a mão novamente que eu quero profetizar mais uma vez para a tua vida, porque há um anzol de Deus aqui. Assim te diz o Senhor: colocarei um anzol no centro do teu problema, no centro da tua dívida, no centro da tua enfermidade, no centro da tua luta, e ela vai ter que sair pelo mesmo caminho que ela veio. Assim diz o Senhor: colocarei um anzol no centro do teu problema e arrancarei nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim diz o Senhor na tua vida. Aleluia. Deus é o Deus que abre porta. Deus é o Deus que abre o caminho para a tua vida. Glorifica o nome dele nesta manhã. Oh, lemante orevasse a calabras. Vamos ficar de pé porque eu quero orar. Oh, meu Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus vai louvar a Bíblia. Que Deus, pode ser, enviou um anjo somente. Havia 185 mil assírios. Deus envia um anjo e destrói todo o acampamento. Coloca todos a fio de espada. Um anjo foi suficiente para Deus mover o sobrenatural.
O anjo foi suficiente. Se não tiver, a gente canta no carrom e faz um barulho santo. Não tem problema. O anjo foi suficiente para Deus mover o sobrenatural. Aleluia. Para Deus trazer livramento. Para Deus trazer vitória. Oh, aleluia. Um anjo da parte de Deus é suficiente para a tua vida nesta manhã. Para Deus mudar completamente a tua história. Para Deus mudar o rumo da tua vida. Aleluia. Um anjo liberado do trono dos céus para a tua história é suficiente para Deus mudar o quadro da tua vida. E Ele é poderoso para fazer isso nesta manhã. Porque eu creio que há um exército de Deus aqui. Porque a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Se há 20, 25 pessoas aqui, já há 25 anjos. Porque há um anjo acompanhando cada um aqui nessa manhã. Aleluia. E esse Deus, pela ordem de Deus, haverá livramento para a tua vida. Pela ordem de Deus haverá milagre para a tua história. Pela ordem de Deus haverá providência para a tua vida. Pela ordem de Deus haverá solução para a tua história. Deus vai tocar na tua saúde. Deus vai tocar na tua vida nessa manhã. Oh Jesus, Pai, oramos e clamamos o Teu nome nesta manhã. Aleluia, aleluia. Entregamos tudo em Tuas mãos, porque profetizamos o sobrenatural, profetizamos o romper, profetizamos o milagre, profetizamos a Tua providência, em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo portas abertas, eu profetizo um caminho novo, Senhor, para o Teu filho, para a Tua filha passar, cantando o hino da vitória.